vereador de São Paulo, capital, Rubinho Nunes, faz um projeto, cria um projeto aonde proíbe ONGs grandes de fazer doações para moradores de rua. Isso aí é coisa de perturbado, é coisa de Hitler, mas não de um crente. Mas escutem aí e tirem as suas conclusões. Conhecimento explícito do senhor, antes de fazer minha pergunta. Então, o projeto não visa as pessoas físicas e os grupos, ele visa mais as ONGs apenas. Então, você entendeu? O projeto não visa pessoas físicas e aqueles grupos que levam comida aí no centro de São Paulo. Não visa. O que ele está esquecendo é que muitos grupos recebem doação de ONGs. E ele diz que ONGs grandes não podem fazer doação. Mas quem é esse camarada? Esse camarada é crente? É cristão? Bom, crente ele até deve ser, porque a Bíblia diz que até o diabo é crente. Mas cristão não é não. Cristão não é não. Mas bora lá ouvir as pérolas que ele fala. Primeiro, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast de Rádio Web Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. A Rádio Web Xixová toca o melhor dos anos 70, só flashback, dos anos 60 até 2010. Mas também toca um tiquinho de música cristã. Para mim, música cristã são músicas, letras tiradas de passagens bíblicas. Não é louvor, porque para mim louvor só se canta a Deus. Mas espera lá, vamos ouvir a pérola do Rubinho Nunes. E marquem esse nome, marquem isso daí. Exatamente, é as ONGs que fazem doações em larga escala, não as pequenas doações. Por exemplo, uma igreja resolve fazer uma doação no Natal. Por que vai fazer uma droga assim? Nunca esquecendo que esse camarada, esse tal de Rubinho Nunes, é aquele que arrumou aquela confusão desgraçada com o padre Júlio Lancelotti. E ele está fazendo essa lei justamente para atacar ao padre. Porque muitas ONGs injetam alimento ali, injetam dinheiro para que seja repassada aos moradores de rua. Alguém sabe quantos mil moradores de rua moram no centro da capital? Alguém já viu isso? E não me venha falar que isso é coisa nova. Porque desde os anos 70 que existe aquela bagunça ali no centro de São Paulo. Não me venha falar porque não é. Desde o ano de 1970, o centro de São Paulo, a tal da Cracolândia, está infestado de moradores de rua. Não vem com essa conversa. Mas quem faz a doação continuar, todo dia distribui 1000 marmitas, a gente ampliando isso e podendo direcionar para uma maior gama de pessoas, a gente atinge mais pessoas em situação de rua e evita imagens como essa que estão. Rubinho Nunes, que conversa essa daí, rapaz? Que cachaça você anda bebendo? Esse projeto aí tá na cara que ele só tem um alvo e um interesse. É atacar o tal do padre Júlio Lancelotti. Eu não conheço, não faço nem ideia quem é e não estou aqui defendendo esse padre. Mas esse projeto aí, cara, é coisa de maluco, cara. Cara, isso aí nem lá aquele Don Kim lá, esqueci como é que é o nome, aquele coreano lá, tem um projeto maluco desse. Isso aí é uma mente perturbada. E mente perturbada aparece dentro de igrejas. Porque pessoas com aquela conversa, olha, e precisa de um candidato porque o gay, vão querendo aprovar casamento gay. Meu amigo, com lei de casamento gay ou sem lei, gay sempre vai existir, sempre vão casar e não tem quem muda isso. E sabe de uma? O país que vocês tanto defendem, existe casamento gay. A droga
em 80% do país a droga, a tal da maconha, é liberada. Qualquer um pode fumar essa desgraça. E eu acho até que muitos crentes vão para lá, para os Estados Unidos, para fumar maconha e dar o fiofó. Você duvida? Passando agora, as pessoas cometem na sarjeta. Vereadora, por questão de verdade, que leu o artigo 1º do projeto, ficam estabelecidos protocolos de segurança alimentar para as organizações não governamentais, ONGs, entidades assemelhadas e quaisquer cidadãos ou grupos de pessoas que desejem doar alimentos a moradores em situação. Entendeu? Qualquer cidadão. Vou voltar um pouquinho esse projeto aqui para quem apoia essa patifaria desse canalha, porque esse camarada aí não passa de um perturbado. Olha lá, olha o projeto do cara aí. Olha o projeto do homem de Deus. Ah, fala sério. Segurança alimentar para as organizações não governamentais, ONGs, entidades assemelhadas e quaisquer cidadãos ou grupos de pessoas que desejem doar alimentos a moradores em situação de vulnerabilidade social na cidade de São Paulo. O senhor diz que não é para focar no indivíduo, mas a lei que o senhor ontem aprovou em primeira votação faz isso. O que o senhor deveria fazer, então, é admitir que houve uma confusão na escrita da lei e que esse não era o enfoque. Mas ainda que o senhor fizesse isso, inegavelmente, a partir do momento que existe uma burocratização... Vocês perceberam aí o bojo do projeto desse cidadão aí? Porque ele disse lá que isso só ia afetar as ONGs grandes. Mas essa senhora aí, que eu não faço nem ideia quem é, acabou de ler para ele o passo a passo do projeto. Ou seja, ele atinge todo mundo. Ou seja, ele deve ser membro de alguma igreja, mas a igreja dele pode. Ele quer limitar a caridade à igreja dele ou à igreja dos parceiros dele. Agora, outros, de jeito nenhum. Mas bora lá, porque esse cidadão, esse tal de Rubinho Nunes, ficou com uma cara de tacho, uma cara de tonto, uma cara de gato que derrubou pires. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para que vocês entendam o projeto dessa besta aqui. Porque isso sim é a besta do Apocalipse. Olha só. Olha só. O que o senhor deveria fazer, então, é admitir que houve uma confusão de vulnerabilidade social na cidade de São Paulo. O senhor diz que não é para focar no indivíduo, mas a lei que o senhor ontem aprovou em primeira votação faz isso. O que o senhor deveria fazer, então, é admitir que houve uma confusão na escrita da lei e que esse não era o enfoque. Mas ainda que o senhor fizesse isso, inegavelmente, a partir do momento que existe uma burocratização e uma multa de R$17.000, se o seu exemplo é Curitiba, a multa do prefeito Greca foi de cerca de R$500, existe uma diferença gritante, mas muito mais do que isso, as duas aprovações pela comissão. Viu a cara de tonto, a cara de gato que derrubou pires, a cara de de um cachorro que caiu do caminhão de mudança e não sabe para onde ir. Vejam se isso é lei, gente. Mas ele foi colocado lá por pessoas evangélicas, com um discurso que tem que ter um evangélico lá dentro, citando o Daniel e citando o José do Egito. Mas diz aí, eu vou te fazer uma pergunta aqui, quero que você responda aqui embaixo. Você está vendo aí, a Bíblia diz que José e o Daniel, as pessoas viram que eles tinham um espírito excelente. O rei, o faraó e o camarada lá da Babilônia viu que aquela pessoa tinha um espírito excelente. Ele não foi candidato, ele não foi do partido A, do partido B ou do C. O cara foi de escravo, foi vendido. E lá ele superou e não ficou em depressão lá achando que meus irmãos não prestam. Eu vou me aliar ao partido A, ao partido B, ao partido C, vou fazer uma revolução aqui. Mas ele tinha um espírito excelente dentro dele e todos viram o que ele tinha. E aí ele saiu da prisão para ir para lá. Não foi candidato. Foi natural.
Então, seja esse sujeito aí, que foi candidato, ou qualquer um outro candidato que tenha por aí, não vote nessa gente. Eles não têm espírito de excelência. Eles têm espírito é de ganância. Eles são gananciosos, como essa figura aí. Olha esse projeto maluco aí. Os utensílios, todo o aparato que vocês estão sugerindo, cria uma burocratização, impede e desestimula a atividade de caridade para pessoas que precisam. Essa é a minha discordância com o texto legal. Eu sei que o senhor já empacou aí, tentou emplacar uma CPI. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. A Rádio Web Xixová toca o melhor dos anos 60, 70 até 2010, mas também toca um pouquinho da música cristã. Música cristã são aquelas tiradas das escrituras sagradas, tiradas da Bíblia. Para mim não é louvor, é música. Que ganham dinheiro, se vestem se veste como um mundão, ganham muito dinheiro, ganham muito aplauso, e para mim isso não é louvor. Louvor só se canta para Deus e não se ganha um tostão furado com isso. Vamos ver aí o finalzinho da cara de tonto do Rubinho Nunes. Com o Padre Júlio, eu sei que isso está intimamente ligado à pauta que o senhor coloca nas redes sociais, mas o senhor se diz um cristão. O senhor acha que essa é uma legislação que de fato é cristã, no sentido da caridade, de dar aos pobres, de realmente, cada vez mais, tentar fazer com que a conhecimento explícito do senhor, acho que é a minha pergunta, então,